a mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco, você que está chegando. É uma honra ter você aqui em mais um episódio. Nesse projeto, nesse podcast, eu recebo convidados diferentes, especiais, sempre trazendo uma temática nova, trazendo um tema onde a gente transborda aqui insights, chaves, com o objetivo de edificar a sua vida. Hoje não vai ser diferente, mas você que está chegando, eu quero te fazer o convite para se inscrever aí, tanto no YouTube, no Spotify, porque esse meu convidado de hoje, além de ser muito especial, vai transbordar muito nesse dia, nesse episódio. Ele que é casado com a Suelen, pai da Laura e da Zion, formado em teologia, é presbítero da Zion Church São Paulo, onde lidera junto com a sua esposa, Suelen, o Ministério Eclectus, que eu também faço parte, que é o grupo de jovens adultos da Zion, além de supervisionar todos os links geracionais, que são os grupos pequenos da Zion. É uma honra ter o Matheus Alexandre aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Drica. Obrigado, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Um dia muito especial. Poder compartilhar um pouco da nossa caminhada, o que o senhor tem feito. Muitas histórias, muitas coisas, embora a idade não seja tão avançada. Mas realmente feliz de poder estar aqui. Ai, muito bom. A Suelen já passou por aqui, então fica Verdade, o convite, verdade. né, para o pessoal também assistir um pouquinho aí do episódio da Suelen, que tá maravilhoso. Hoje nós vamos falar com o Matheus sobre liderança, sobre relacionamento, sobre muitas coisas legais. Antes, Muito quero bom. te fazer um convite aí para você, quem tá te ouvindo pela primeira vez, você contar um pouquinho, né, da sua trajetória. A gente sabe que você não é paulista, mas tá Sim, aqui sim. hoje. Então conta um pouquinho da sua jornada, até como você chegou na Zion, como é que foi esse processo. Bom, muito bom. Eu sou filho e neto, na verdade, de pastores. Eu cresci nesse contexto de igreja evangélica. Meu avô, ele conheceu Jesus em Curitiba. Então, toda a minha família é do Sul. Tá, E meu avô veio, ele encontrou Jesus, se eu não me engano, em 56 ou 57. Veio para São Paulo para fazer o seminário de teologia. que legal. E aí conhece a minha avó no seminário de teologia. 2 anos depois, se casam, filhos. Minha mãe é a mais velha, voltam para o sul. Então eles vêm para São Paulo para fazer o seminário, retornam para o sul para começar então o ministério, igreja e todo esse contexto. Então 100% da minha família criado nesse contexto de igreja. De igreja. Quando minha mãe chega, meus avós na verdade chegam em Joinville para, enfim, cuidar de uma igreja, ministério, pessoas. Minha mãe, já com seus 18, 19 anos, vai também para o seminário de teologia e encontra meu pai no Uau. seminário. E meu pai é recém-convertido, uma história totalmente diferente. Tá, E aí eles se encontram, namoro, relacionamento, 3 filhos e eu sou o filho do meio. tá. Nasço em Tubarão, de 92. Já era a segunda cidade dos meus pais que eles estavam pastoreando. Aham. E desde então, hoje é a minha 10ª cidade, São Paulo. Meu Meus Deus. pais rodando, então, ministérios, igrejas sendo enviados. E quando nós chegamos em Jaraguá do Sul, que talvez era a nossa 8ª, sétima cidade, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Aham. isso, aonde eu conheço Suelen, no grupo de jovens, e é uma história, assim, muito legal, Muito muito legal. divertida. Lá com meus 19 anos, eu tinha acabado de voltar da Austrália, passei um ano em Sydney, fazendo também seminário de liderança pastoral no Hillsong College, Que legal. e foi muito especial o que o senhor fez lá na Hillsong, todo o crescimento que eu tive, esse um ano fora da casa dos pais, primeiro ano com meus 18 anos, saindo e vivendo num lugar, assim, literalmente do outro lado do mundo, Sim. 13 horas de fuso horário, e cresci muito, amadureci muito, volto com esse Suelen, e Que é uma história doida a parte também. que a gente pode conversar, também falar um pouco mais sobre isso, Sim. mas a partir de lá eu senti muito chamado pastoral. Até então, Assim como seus pais também. sim, até então, Drick, eu digo que eu dava migué, né? Eu sabia, eu sentia que Deus falava. através de pessoas, famílias. Mateus, isso aqui, você nasceu pra isso, sabe? Você nasceu pra isso. Mas eu, na minha adolescência, eu fugia muito, até por conta das piadas, da imagem que as pessoas tinham de um filho de pastor. Uhum. Então, eu E da como própria igreja cresci também, né? como filho de pastor, uma pressão da igreja, dos membros, de, cara, ser um menino perfeito e não pode
cometer nada de errado. Sim. Desde briguinha com os coleguinhas na sala infantil da igreja. Mas você é o filho do pastor, Matheus. Você não pode fazer. Eu pensei, cara, o que eu tenho diferente das outras pessoas? Mas principalmente em escola. Os caras falavam, teu pai... Sabe aquela apresentação de segundo dia de escola, primeiro dia de escola? Vai, você tem que falar o seu nome, não sei o quê. E o que teu pai faz? A profissão dos teus pais. E eu confesso aqui, ó, vou confessar pecado aqui perante todo mundo. E algumas vezes eu falava, meu pai é policial. Sabe quando você inventava qualquer coisa pra poder não ter que falar que era pastor. Que era a profissão dele, o chamado dele. Que na verdade não é uma profissão, a gente fala que é um chamado. Sim. Mas em algum momento eles descobriam. E aí começavam as piadas desde pegar lanche na escola, eu tirava o dinheiro, e eu pensava, é o dinheiro do saquinho da igreja, da oferta da igreja. Foi meu pai que deu esse dinheiro, hein? As zoeiras. Criança quando quer é cruel. Não, você sabe como é que funciona. E, obviamente, eu fui um cara sempre extrovertido, então não tinha nenhum problema. Eu zoava os caras também e tal, enfim. Entrava na brincadeira. Eu acho que final de ano era o pior, porque sabe aqueles negócios de amigo secreto? Sim. Final de ano? E aí, amigo secreto, teve um amigo secreto que eu ganhei um envelope de dízimo. Sabe, de presente? Um envelope de dízimo com dinheiro dentro, dizendo, oferta. Adivinhe quem é que eu peguei. Era o envelope do dízimo da igreja do meu pai. Os caras foram atrás, conseguiram o envelope lá. E essa era a zoeira. E todo mundo sabia, o Matheus, pastorzinho, é o crente. E assim, zoeiras. E querendo ou não, isso me deixava assim, cara, eu não quero ser esse negócio. Eu ria, mas no fundo ficava meio, cara, eu vou montar meus negócios. A minha primeira faculdade foi comércio exterior, então, eu vou entrar... Você fez comércio exterior? Fiz. Eu fui pra Comex, fui fazer, eu vou abrir meus negócios, eu vou fazer outras coisas, fui fazer estágios. Ainda mais você, na época, morando lá em Itajaí, né, super forte. Região de Portos, enfim. Então, quando eu fui pra Austrália, então, era numa fase em que eu tava meio que afastado de Jesus. Tá. Então, foi uma tentativa dos meus pais, agora que eu meio que comecei a fazer a curva de retornar. Meus pais, então, vai pra lá e vai crescer espiritualmente, vai ter tuas experiências pessoais com Jesus. Longe, né, em 2011, isso. 2010, eu tava primeiro ano de faculdade, bem frio na fé. E foi quando, então, eu vou pra Austrália pra... na tentativa de me reencontrar, digamos assim. Cara, será que é isso mesmo que o senhor tem pra mim? Obter respostas. Ter direções, enfim. Então eu volto muito Quanto tempo você ficou lá? Alinhado. Eu fiquei um ano. Tá, eu vou em fevereiro de 2011 e retorno em dezembro. Tá. Eu fico praticamente um ano lá. E quando eu retorno, meu pai fala, você vai assumir o grupo de jovens ano que vem. E lá você teve igreja. Realmente essa direção. E foi lá que eu fico, cara, é pra isso que o senhor me chamou. Legal. Tem um contexto de legado. Eu sei que o meu avô... Quando ele vem pra Jesus, ele constrói uma história, um legado espiritual. Não era uma herança física, era uma herança espiritual que eu teria que honrar isso e valorizar. E é aquele óleo, né, no termo crentez, que escorre da cabeça. Então eu senti que estava correndo também, que era aquela família que a gente chama de uma família sacerdotal. Legal. Uma família que o Senhor escolheu, tanto que todos os meus tios, são 5, são pastores. Todos são? São pastores. Todos servindo ao Senhor, todos no caminho do Senhor. E foi nesse enredo que hoje, na verdade em 2019, eu vim pra São Paulo, né? Tive o convite do pastor Teófilo pra estar aqui hoje liderando. Que foi também uma doideira, né? Porque você e a Sueli estavam esperando a Laura, né? Exato. Tava com o enxoval pronto, quartinho pagando, né? Todo esse contexto que eu também ouvi da Sueli. Eu posso falar um pouco sobre transições? Lógico! Porque... eu ia até te comentar a respeito disso, que eu acho que é legal. Eu acho que Sim. É importante. Eu acho que todo mundo, em algum momento, você passa por transições na vida. É natural a gente ficar apegado com coisas, ou temporadas, ou momentos, local e relacionamentos. Sim. E quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo um pouco melhor, né? A saída do ensino médio é muito difícil. Sim. Aí você entra na faculdade totalmente diferente. Aí transições de trabalho, mercado, cidades. E a minha transição, especificamente para São Paulo, eu estava adaptado a mudanças. Não é algo... Porque já era algo que também... Desde criança. Já estava vivendo. Era nossa família. Sim. E pronto, indo de um lado pro outro. Mas mesmo assim não é fácil, né? Só que era um momento diferente. Era um momento, por quê? Porque eu tinha pego aquela liderança de jovens. Então, em 2012, eu entro numa liderança de jovens, já com a Suelen, que chega em 2013, nesse contexto, e a gente pega um grupo de 18 jovens. Primeira reunião, eu lembro da primeira reunião com aquele grupo,
Vamos reunir o pessoal da igreja. Era uma igreja que meu pai tinha chegado, estava toda desconstruída, estava bagunçada. Uma igreja com uma estrutura física, mas com corações quebrados. Sim. E meu pai vem para tentar levantar e fala, faz alguma coisa aí com esses jovens, reúne eles. Eu reuni 18 jovens e pensei, cara, onde vai chegar esse aqui? Começamos a trabalhar. E aquele grupo, em 2019, quando eu saio, se torna um grupo de 800 jovens. Uau! Então, em 6 anos, assim, é Deus, é totalmente Deus. Eu sem nenhuma capacidade e reconheço totalmente isso. Saí de 2003 para 2019 com 800 jovens reunidos, com visão, com clareza, com propósito. Enfim, então a gente viu um crescimento. E é nesse período, ou no melhor momento, em que o pastor Teófilo liga. Um belo dia, eu ligando o pastor Teófilo. Eu tinha um certo relacionamento já com ele desde 2016. Mas, assim, não era natural Teófilo de São Paulo me ligar. Não tinha um contato semanal com ele. Sim. Me liga e fala, Matheus, eu tenho orado. Eu e o Eri, a gente tá aqui no avião, inclusive. Eu tenho que falar muito rápido pra você. E eu queria te convidar pra assumir o trabalho com o Pockets. O Dunamis Pockets, que é o trabalho... que é o braço do Dunamis nas universidades. Então, você fazer evangelismos e cuidar dos líderes globalmente. E eu falo, cara, obrigado, Teófilo, me sinto honrado. Eu assim, como é que eu faço? Eu vou uma vez por mês pra São Paulo, faço reuniões online. Ele, não, você não tá entendendo, você tem que largar tudo e vir pra São Paulo. Deus. E na hora, assim, sabe quando dá aquele choque? E a primeira coisa que eu falei, na verdade a única coisa que eu falei foi uma ligação de 7 minutos. Eu falei assim, Teófilo, minha esposa tá grávida. Em 2019, faziam talvez 4, 5 meses que a Suelen estava grávida de uma menina. Sim. E o bizarro dessa história é que o pastor Teófilo fala, eu sei. Ele fala assim, eu sei que tá grávida, é uma menina. Só que eu não lembro de ter falado pra ele, e na verdade eu acho que eu não falei pra ele que era uma menina. Que era uma menina. Então eu fiquei assim, sabe quando... Cara, tá estranho esse negócio, essa conversa aqui tá muito, assim, sobrenatural. E eu falo, amém, tá bom, Teófilo, vou orar. Ele falou, eu preciso dessa resposta em 10 dias. Porque eu preciso levantar rápido essa liderança. Conversa com tua esposa, ora, e a gente vai se falando durante as semanas. E aí eu desligo o telefone, cara, você tá em choque, porque não é simplesmente o fato do pastor Teófilo, que é um meu líder, meu discipulador, pai espiritual na minha vida, mas era o fato de a mudança em si. Líder de jovens, você largar aqueles 800 jovens, eu não sabia o que ia acontecer com aquelas pessoas. Sim. E a gente tem um chamado muito pastoral, a gente gosta de pessoas. De cuidar, né? Cuidar das pessoas. E era o grupo que a gente tinha pego. Eu conheci a história de cada um, sabe? Você pegou do zero. Exato. E além desse contexto, era um contexto da Laura, gravidez, e do quartinho da Laura, que na parte da manhã daquele dia eu tinha acabado de entregar 10 cheques pro marceneiro. Meu Deus. Era um quarto que tinha custado alguns mil reais. E eu tinha dado o cheque naquele dia. E eu só pensei, por que cara, o pastor Teófilo não ligou antes, sabe? Só pra eu dar um jeito de enrolar. Enrolar não, vem, né? Mas sei lá, negocia. Né? Fala, cara, não tem como você tirar as coisas, porque eu não vou ficar... Enfim, então eram muitas coisas naquele momento. Eu subo o apartamento, falo pra Suelen da ligação, a Suelen começa a chorar. Eu penso, pronto, agora deu ruim, tá grávida, os hormônios, enfim, eu coloquei ela em crise. E ela fala assim, eu tô chorando, não porque eu tô triste, mas eu sei porque é pra gente ir. O Senhor falou pra gente ir, eu tenho certeza que a gente vai. E eu fiquei assim, cara, Deus, obrigado porque eu casei com a mulher certa, com a pessoa certa que tá junto comigo nisso aqui, mas ao mesmo tempo eu preciso de direções de Deus, eu preciso de palavras de Confirmações, né? E naquele momento, e todo mundo que tá numa transição, é importante que, assim, a gente fala com pessoas, a gente pega opiniões, a palavra de Deus fala pra gente ter conselho de sábios, e eu fui ter conselho de pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas que já passaram por mudanças. Minha avó, exatamente. Foram conversas que eu fui ter, mas o mais importante no momento de transição é você ter uma palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus não é um versículo aleatório que você procura. Não, é um versículo que salta. Sim. E você sabe, você leu aquele versículo 200 vezes, mas parece que quando você bate os olhos, você fala, cara, é Deus falando comigo através desse versículo. Nesse momento, pra essa situação. Exato. Né? E foi exatamente nesse momento que eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu quero, sim, conselho de pessoas, eu vou ouvir pessoas, mas eu preciso de uma palavra de Deus. E a gente foi atrás dessa palavra. E é essa palavra que sustenta a gente até hoje. Porque quando a gente vem para São Paulo, entra a pandemia alguns meses depois. E em março de 2020,
em 2020, entra a pandemia, é março de 2020 que nasce a Laura. Meu Deus. Então, é um mix de sentimentos. Eu numa cidade nova, filho... Sem a família, Eu colocava no YouTube pra ver como que se dava banho. Assim, sabe? Quando você vê temperatura, algumas vezes eu vi. Como que eu vejo temperatura da água e no outra, banho? né? Tipo, vocês mudaram, mas se vocês Exato. estivessem na sua cidade, você Os teria a avós, família pra família ajudar. por perto. Sim. Enfim, então, era o momento, e o momento que você pensa, será que eu tomei a decisão certa? É, Você pensa assim, cara, sim. eu Certeza. será? Eu acho que essa decisão foi errada. Eu não devia ter saído perto da minha família, perto dos avós, enfim, tantas questões. E a única coisa que vinha na nossa mente era a palavra de Deus. E qual era? Era confirmar. São inúmeras palavras, né, que a gente teve. Mas era desde de Gênesis 12, Sai da tua da terra, da da tua parentela. vai pra um lugar que eu vou te mostrar. Eram palavras que a Suelen teve, direções de Deus. Que bom, né? Eram versículos, eram sonhos. Minha avó tendo sonhos, falou, Mateus, eu sonhei que você estava em São Paulo. Era um presente que a Suelen ganha, que era um caderno, uma agenda para 2020. E ela falou assim para mim, ó, esse presente vai falar com a gente. E eu fiquei assim, Suelen, você tá indo longe demais. É uma agenda. E tava assim com papel de presente em volta. Eu peguei e sabia, isso aqui é uma agenda do próximo ano. Todo mundo ganha agenda chegando no final do ano, pro próximo ano. E ela falou, não, Deus vai falar comigo. Quando a gente tira o papel de presente, a capa era toda a cara de São Paulo. Escrito assim, não, agora vai. Aonde que uma agenda tá escrito agora vai? Eu nunca vi numa agenda. Ela olha pra mim, ela começa a rir, ela falou, pra gente. Deus falando. Tipo, é Deus falando. Deus falando. Tão claro quanto isso. Nossa, e pegando esse gancho, assim, né? Porque as transições que você falou não é fácil. Uhum. Mas como que vocês fizeram pra gerenciar isso, sabe? Porque, assim, é fato que vocês tiveram a palavra, vocês assumiram, vieram. E, como você comentou, né? Teve a pandemia. Mas como, inclusive, hoje até, vocês gerenciam, sabe? Gerenciam, eu falo você, Suelen, mas mais vindo de você, que tá na posição de liderança. Como que você faz, por exemplo, para fazer essa gestão de tempo, essa gestão, coordenar tudo? Muito bom, muito bom. É um mix de desespero com fé, né? Eu acho que é legal a gente humanizar essa parte, porque às vezes a gente vê muitas coisas na internet, a gente acha, cara, esse aqui, os caras são super-heróis, todo mundo é robô. Dá conta e de você tudo, se dá né? bem e tem equilíbrio em tudo. E o fato é que pra gente fazer boa gestão, a gente precisa aprender a desequilibrar. Isso aqui parece meio confuso. Mas Parece ontem mesmo né? eu tava numa conversa com o pastor Lucas, você conhece, da Zion, e a gente conversava, ele falava sobre isso, sobre essa questão de equilíbrios na vida. Como se equilibra família? Eu tenho 2 filhos. Sim. Como se equilibra casamento? Como que equilibra minha vida pessoal, minha vida com Deus, vida financeira, emocional, tantas coisas que você na hora começa a colocar na tua prateleira, fica assim, enorme, né? Sim. E você tem que ficar que nem jogando tudo pro alto. Na verdade, o que a gente não pode fazer é encontrar equilíbrio. Porque o fato de encontrar equilíbrio é você encontrar conforto. E se você encontrou conforto, você deixou de crescer. Em algum momento você deixou de evoluir. E quando você está na busca de eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero sair da minha zona de conforto, em algum momento alguma coisa vai ficar desequilibrada. Verdade. E a vida, ela é feita de desequilíbrios. E o pastor Lucas, ele me citava algo ontem que é muito legal. Ele falava, Mateus, já parou pra pensar como é que funciona a caminhada, o andar? Pra você andar, você não pode ter equilíbrio. É verdade. Porque o andar, quando você tira uma perna, Você já tá desequilibrado. você ficou desequilibrado. E você tenta jogar tudo de um lado. Aí é o momento que você pisa com a outra. Se você quiser buscar equilíbrio, você fica parado. Verdade. Então, o desequilíbrio, ele acaba te jogando pra frente. Ele acaba te empurrando e você vai andando. Te tirando dessa zona de conforto, Exato, né? exato. Então, a pergunta não é se eu quero ter um equilíbrio na vida. A Sim. pergunta é, você quer ficar num lugar confortável, estagnado? Aí sim, busca equilíbrio. Agora, se você quiser estar sempre em crescimento, o melhor lugar é o desequilíbrio. Deixa as coisas desequilibradas, não bagunçadas. As coisas desequilibradas é você trabalhar sob compensação. E é assim que eu faço. Eu tava contando agora há pouco, antes de vir aqui, conversando com o Rafa, e eu tava falando, cara, quando você olha a semana, e para poder fazer gestão, você olha e você faz o básico, dever de casa, planejamento, olha o teu calendário, os horários, que horas você tem que estar, que horas que você tem que sair das coisas. E quando você olha, e eu fico olhando os meus dias, eu compartilhando com ele, cara, eu
Eu sei, eu olho pra frente e falo, cara, hoje à noite eu não consigo ter tempo com a minha esposa. Amanhã à noite eu não vou conseguir. Eu tenho uma ministração fora, eu viajo pra Minas. Eu volto domingo, tem os cultos. Durante a semana eu não vou conseguir. Quinta-feira eu tô numa viagem, fico 6 dias fora, retorno. Eu penso, cara, eu preciso olhar o meu calendário e eu preciso trabalhar sobre compensação. Ontem eu pensei, eu vou ficar com a minha esposa essa noite. Trava tudo, coloca as crianças pra dormir e são 2, 3 horas que eu tenho com ela. A gente ri, a gente brinca, planeja, faz sonhos, que é como se fosse Sim. aquela... Você vai compensando. É verdade. São 3 horas que dá esse respiro pra você ter que desequilibrar em outras áreas, sabe? Que E você vai principalmente compensando. se for o pote de amor dela, né? Se for a linguagem de amor dela também. Que é totalmente, a Suelen que está vendo isso aqui, é tempo de qualidade. O meu também. É também? Então, você tem que estar lá, olhar no olho, perguntar se tá bem, estamos juntos, sonhando, feliz, te amo, você é incrível, você é linda, a gente tá construindo uma família. E aí, tipo, compensa Exato. realmente todos os outros. Exato. Né? Porque a vida equilibrada, ela, assim, no sentido que você ouve, não, você acorda às 6 e você tem isso. Cara, é irreal isso. Em algum momento teu filho vai fazer alguma coisa, vai bagunçar. Sim. Em algum momento as coisas vão desandar, vai acontecer uma doença, uma enfermidade. Aliás, tem um estudo que diz que a cada 10 anos, assim, acontece ciclos de crises. A cada 10 anos, ou você fica desempregado, ou dá uma crise financeira, ou um problema familiar, ou um falecimento de um ente querido em algum momento. Então, em algum momento você vai ter um desequilíbrio. E se você tá acostumado numa vida, não, é assim, confortável, são os momentos que você vê a força de um líder são nesses momentos, são nos momentos de crise. Você quer ver um líder forte, o momento de crise é o momento que ele aparece, é o momento que ele consegue passar por aquilo e consegue levar ou o time dele, ou a família dele, ele mesmo para um next level, para um outro nível. Sim. Não, e também toda essa questão, imprevistos também acontecem na nossa vida, como você tá falando. Exato. E que às vezes vai requerer, tudo bem, minha família hoje tá tudo bem, mas às vezes acontece algo que eu vou ter que, inevitavelmente, despender também tempo ali, gestão, atenção, energia. E eu acho que um bom líder, ele faz isso com maestria, né? Ele consegue, eu acho que tendo essa noção e esse entendimento, você consegue, acho que é um princípio básico de liderança, né? Que é o que a gente estava até discutindo no nosso brainstorm, né? Sim. Mas me fala mais também acerca de liderança, o que você tem praticado, assim, sabe? Pra galera que tá começando, a galera que quer pegar essas chaves, sabe? Acerca de liderança. Muito bom. O que mais você... Fala, Drica, eu costumo fazer isso, porque a gente sabe que a sua agenda é super corrida, que você tem realmente toda essa, que nem você comentou, né? Muitas variáveis, né? Família, filho. Então, eu acho que trazer esses princípios básicos de liderança, eu acho que é um ponto de partida para quem tá nos ouvindo. Bom, eu diria que todo líder, ele começa se liderando. Então, começa liderando o teu tempo, começa liderando aquilo que está no seu controle. E muitas pessoas, elas... entram em processo de ansiedade quando você não controla aquilo que está, ou lidera aquilo que está sob o teu controle. A ansiedade é justamente isso, é aquela pré-ocupação. A preocupação é a pré-ocupação por algo que não está no teu controle. E quando você faz um mapa das coisas que estão na tua mão e fala, cara, isso aqui está sob meu controle, isso aqui é o que eu consigo fazer, tá bom, começa liderando isso. Começa liderando o horário que você acorda. Começa liderando o horário que... A tua saúde, tua alimentação. Começa liderando... O que você vai comer. Exato. O teu exercício físico. Teu tempo de devocional. A tua vida com Deus. Então, a primeira coisa é você liderar aquilo que está sob o teu controle. A segunda coisa é você estabelecer as tuas prioridades. Líder, ele sabe muito bem quais são as prioridades. E prioridades eu sempre pergunto, o que é mais importante? A tua família ou o teu trabalho? Vamos lá, faz uma conta rápida. Todo mundo vai pensar, cara, é minha família. Tá, por que você não prioriza a tua família? O que é mais importante? Deus ou a tua família? Deus ou outras coisas? Não, é o Senhor. Então, é questões de prioridade. Prioridade. E a prioridade, ela é encontrada no tempo. Qual é o tempo que eu tenho? Porque o tempo é escasso. Sim. É 24 horas, independente de onde você está. Você só tem 24 horas. E a vida, ela é curta aqui nessa terra. E a gente tem uma única vida aqui nessa terra. Sim. Então, você tem que dar o teu tempo para aquilo que é prioridade. Tem que ser intencional, né? Exato. Você tem que
fazer boa gestão daquilo, até porque a palavra de Deus fala sobre uma boa mordomia, Sim, sobre nós sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e o tempo é isso. sim. Nós seremos cobrados. O que você fez com o teu tempo aqui nessa terra? Eu te dei 70 anos, eu te dei 40 anos, eu te dei 100 anos de idade. O que você fez com o teu tempo aqui nessa terra? Então é algo que tem vindo muito na minha mente. Principalmente quando você tem filhos, é algo que você pensa. Porque passa muito rápido. É Hoje verdade. a Laura tem 4 anos. Eu fico olhando assim, 4 anos, e ela tem falado nesses últimos dias que tem um passeio da escola. Vamos no passeio da. Tem um passeio da Mônica, um negócio assim que tem aqui em São Paulo, que eu não sei o que é. O parque, acho que É o deve ter parque, parque é o Parque da Mônica, é isso mesmo. Parque da Mônica. Eu nunca fui. Pai, eu tenho que ir no Parque da Mônica. Eu fico pensando, cara, minha filha já tem 4 anos. Será que eu deixo ela pela primeira vez ir Ai, meu nesse Deus. parque, tipo, o passeio dela, sozinho? Então é a preocupação. Aí, ao mesmo tempo, você tá pensando, ela tá crescendo. Eu tenho que deixar fazer as coisas, tenho que ensinar, trazer princípios. Ser Então é algo. participativo também, né? Eu tenho que ser intencional. Sim. Eu não consigo ficar 24 horas do lado dela. Mas o tempo que eu preciso fazer boa gestão. Eu preciso estar perto, eu preciso liderar. E eu acho que são isso, estabelecer exemplo, essas né? prioridades. Estabelecer essas prioridades. Eu acho que é um bom início. Liderar aquilo que você controla e realmente você estabelecer as suas prioridades. E falando até de filhos, né, pegando esse gancho, eu acho que eu não sou mãe ainda, mas eu imagino a gente que você na liderança, eu acho que a liderança pra mim, ela funciona muito como liderança com exemplo, porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E Perfeito. eu acho que quando a gente está, inclusive, né, no meio cristão, a gente está dentro de uma igreja, a gente tem toda a Bíblia que nos norteia, eu acho que isso ainda é algo mais evidente, porque a palavra de Deus diz pra gente dar bom testemunho, né, ser irrepreensível. Então eu acho que existe ainda mais um posicionamento, acho que como pais e como também liderança, de você realmente ter uma conduta que realmente expresse a Cristo, né? Perfeito, perfeito. Tem uma história engraçada, Drica, que na verdade ela é triste, né? De engraçado não tem nada. Mas é de um dia um menino, um filho de pastor, tava na igreja com a mãe. E durante a fala do pastor, que era o pai dele, ele falava pra mãe: Mãe, por que a gente não mora na igreja? E a mãe: Por que você tá falando isso, filho? Não, a gente vem bastante na igreja. Você quer morar na igreja? Não, mãe, vamos morar na igreja. Por que você quer morar na igreja? Aí o menino falou: Porque aqui o pai é tão bonzinho. Olha aí. E aí é um baita de um ensino. É o tipo de pai que, no caso, estava numa ocupação de uma liderança, de uma posição, de uma exposição, e que era totalmente diferente. Em casa era uma pessoa, fora Sim. era outra. E liderança, por exemplo, é você ser quem você é em todos os lugares. E isso exige de você um caráter, exige de você ter um caráter de Cristo, você ser semelhante ao Senhor. O ser humano, por natureza, ele é pecaminoso, ele é ruim. Sim. A nossa natureza é ruim. E ninguém é bom, simples. Tem pessoas um pouco melhores, mas ninguém é assim, é bom por si só. E nós necessitamos da presença do Senhor. Nós necessitamos do Senhor dentro do nosso casamento, da nossa criação de filhos, das nossas vidas, para que a gente possa falar de algo que eu vivo. E sabe, agora nessa questão de falar aquilo que você vive, quando você fala de algo que você não vive, as pessoas sentem. Notam que Elas notam. que não é Assim, real. eu digo que não é nem algo perceptivo. Não é algo que as pessoas, ele tá mentindo. Sim. É algo que comunica no espírito delas. Sim. Se a Concordo. gente fala que quando nós estamos ministrando, o Espírito Santo nos usa para tocar a vida das pessoas, da mesma maneira, elas são movidas por aquilo que nós estamos falando. E quando nós falamos sobre uma autoridade, nossa, a pessoa fala com autoridade. Nós estamos falando que a pessoa fala por quem ela realmente é, por aquilo que ela vive. Isso. E as pessoas notavam em Jesus, quando falava assim, nossa, mas ele fala com autoridade. Muitas palavras que Jesus falava eram palavras dos mestres da lei, era igual. Os ensinos eram iguais. Sim. Mas a diferença é que as pessoas falavam que essa autoridade era porque eles sabiam. E ele vive aquilo que ele fala. Exato. E as pessoas, elas... Não é algo perceptível, mas elas notam. Isso aqui, ela é uma palavra bonita, mas não entrou. Quando entra, é porque você olha, cara, esse cara vive... Tem verdade, né? Exato, verdade. Tem verdade. Não, isso é incrível, é maravilhoso. E eu acho que a gente tem que estar disponível, né? Eu acho que todo bom líder também tem que ter esse coração ensinável, né, Matheus? De realmente estar disposto a ouvir uma crítica,
a ouvir, sabe? A estar com esse coração ensinável, coração aprendiz, para sempre estar no processo. Porque a vida toda a gente vai ter que aprender, a gente vai Perfeito. estar em aperfeiçoamento. Perfeito. O grande erro do líder é achar que ele já chegou lá. Não, eu já Exato. aprendi tudo que era pra aprender, eu já sei de tudo, assim, eu tô ok. E o grande erro, e normalmente acontece com pessoas acima de 30 anos. Eu já passei os perrengues da vida, já fiz minha faculdade, meu Acha que sabe mestrado, tudo. já trabalhei, eu tinha um chefe ruim, tinha não sei o que, cara, já passei e agora é o momento de usufruir e mandar nas pessoas. Aham. E, na verdade, bons líderes são eternos aprendizes. Eu E quando a gente tá falando sobre aprender, tem uma frase que eu gosto do Craig Rochelle. Ele fala assim: como líderes, o que nós consumimos determina o que nós produzimos. Uau. Então, a nossa produtividade tem muito mais a ver com aquilo que a gente coloca pra dentro. São os nossos inputs. E são coisas que eu tenho orado, e nessas leituras que eu tenho feito, Sim, é como que eu melhoro os meus inputs. sim. Como que eu melhoro aquilo que eu consumo. Leitura de livros, relacionamentos e amizades. São coisas O que que eu você coloco pra consome dentro. pra tudo, né? Tanto ouvindo, lendo, Perfeito. tudo. Perfeito. Porque a gente acha que não faz efeito. Mas a longo prazo é isso que Faz. constrói a nossa liderança. Com certeza. É, E é o que constrói o você que nós vai produzimos. transbordar também, até porque a palavra diz que você transborda, né? A palavra fala o que o coração tá cheio. Perfeito. E uma vez que você tá se alimentando ali de coisas que vão te trazendo essa bagagem, Exato. Nossa, Exato. Não, eu digo assim que o principal, além, obviamente, cara, tempo com o Senhor, você precisa entrar no lugar, nós precisamos entrar nesse lugar de sermos, recebemos do Senhor, sim. de nos enchermos do Senhor. São coisas que nós estamos consumindo para um dia que a gente entra numa sala de reunião, em conversa, a gente consiga Fluir, transbordar e fluir e ministrar na vida das pessoas. As pessoas, elas vão sentir, cara, você tem uma coisa diferente, você carrega um Verdade. negócio diferente. E você sabe, cara, é fruto do que eu consumo, fruto do É. que eu recebo quando eu estou a sós com Deus, na presença de Deus, em oração, em intimidade com Deus. Além disso, eu diria duas coisas. São livros e relacionamentos. Legal. O que eu tenho provado são livros e relacionamentos que fazem um homem. Assim, e quando a gente fala um homem no sentido do ser humano, Uhum. o livros é aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está se colocando e construindo a nossa cosmovisão, Sim. o jeito que a gente enxerga o mundo. Bons líderes são ótimos leitores. Concordo também. Tem que ler muito, consumir bastante conteúdo e prestar atenção. Que tipo de conteúdo você consome? E hoje em dia também, você não precisa nem ler o livro físico. Tem e-book, você Exato. tem tantos Não, você podcasts rola também, Instagram, são conteúdos. né? São leituras, são Sim. textos que estão ali na tua frente e aquilo vai determinar o que você vai produzir. 100% vai determinar aquilo que você vai produzir. Além desses conteúdos e livros e e-books, enfim, são relacionamentos. E às vezes a gente tem dificuldade de quebrar certos ciclos de relacionamentos. Eu lembro que quando eu voltei pra Jesus em 2010, Tá. tinha um amigo meu criado comigo, criado eu digo, 5, 6 anos na minha adolescência Aham. comigo. E Amigo de infância. estava fazendo as mesmas coisas que eu. A gente tava na igreja, mas a gente tava festinha, bebida, Aham. algumas, assim, bagunçando. E eu lembro que quando eu decidi, eu vou servir ao Senhor, cara, eu vou ficar com o Senhor 100%. Eu falei pra ele, é o seguinte, ou você vem junto, e a gente vem e abraça essa temporada e vamos entregar nossa vida realmente pro Senhor, Sim. ou, infelizmente, a gente não tem como caminhar junto. É, porque... Tem um momento que você precisa tomar Sim. essa decisão. E se você não faz, Deus E- faz por você, né? É, Porque eu provei disso. É, mas- Sabe, gente que começou a sair da minha vida, mas era Deus tirando Tirando, mesmo, tirando. sabe? Porque às vezes Muito eu falo louco. de oração. Sim. É. Resposta de oração. Mas sabe que pessoas têm dificuldade Tem. de De mas tá romper, né? comigo, mas é uma pessoa especial De pra romper. mim. Foi uma pessoa. Mas são ciclos de relacionamentos. Sim. São Verdade. temporadas na nossa vida. E às vezes pra gente ir pra um outro Avançar, né? nível, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Abraão teve que se despedir de Ló, De famílias. né? De Ló também, no segundo momento. Exato, exato. Em algum momento isso vai chegar. E eu acho que os E também relacionamentos tá eles são aberto, muito. né? Tá aberto pra receber outros relacionamentos, porque os relacionamentos são importantes pra Exato. gente ir pra um next level também. Exato. E nesses novos relacionamentos, a gente tem que ter consciência que quando eu entro nesses novos relacionamentos, são relacionamentos que me levem pra onde o Senhor tem me empurrado, pra onde o Senhor tem Sim. me direcionado. Uma oração que eu aprendi com o pastor Teófilo,
há muitos anos atrás, realmente, Deus, traz as pessoas certas do meu lado e afasta as pessoas que não devem estar do meu lado. Eu faço isso também. Ele fala, Mateus, sempre ora isso. Você vai orar por sabedoria, você vai orar por paixão pelo reino de Deus, por temor do Senhor, mas nunca esqueça de orar. Senhor, traz as pessoas do meu lado que devem estar do meu lado e afasta as pessoas que não devem estar do meu lado. E fica menos E Deus traumático. responde, hein? Responde e fica menos traumático, inclusive quando pessoas saem da nossa Quando vida. acontece. Né? Ou você fica animadíssimo, como quando você tem as conexões que você vê que Deus certo. providencia para aquele momento da sua vida. Uhum. Não, Né? o Rafa que tá aqui com a gente, que o pessoal não tá vendo aqui, o Rafa é uma conexão, uma dessas frutos de oração Olha de aí. 2 anos atrás, que eu entro num link pra visitar links, como a gente falou, eu supervisiono os links, então Sim. de vez em quando eu tô visitando os links, eu entro no link, tava ele lá, chegado na nossa comunidade, na igreja, estava lá participando, eu bato o olho, sabe quando você sente um negócio no teu espírito? Aquela conexão, Tipo, né? esse cara, Traz abraça pra ele, perto, traz pra perto, exatamente. Eu vou pra perto, eu chamo no final do link, cara, prazer, como é que é teu nome? Cara, vamos caminhar junto, vamos tomar um café essa semana? Pronto, toma café. Olha aí. Desde lá, caminhando junto, auxiliando, ajudando. Então você vê, são conexões que são Deus resultados faz, de oração. Agora, até pegando o gancho de conexões e relacionamento, vamos falar de relacionamento agora, que o pessoal gosta e você tem compartilhado muito nas redes sociais. Vou deixar aqui o link do Mateus para que vocês possam ver aí as chaves brilhantes que ele posta, né? Principalmente falando, né, desse testemunho seu com a Suelen, porque a Suelen contou um pouquinho como é que foi esse processo seu com ela, mas agora a gente quer ouvir de outro ângulo. Exato. E também o que você traz, né, tipo, de chaves de relacionamento, quem tá buscando aí. A gente sabe que não tem a pessoa certa, mas a gente sabe que tem a pessoa que vai se encaixar ali no seu momento, vai estar alinhado com o teu propósito, com o chamado que você tem. Então, vamos explorar um pouquinho mais. Conta também um pouquinho como é que foi esse processo seu com a Suelen e a gente já emenda esse papo de relacionamento. Perfeito. Eu tava liderando os jovens, tinha acabado de começar aquele grupinho pequeno. Como eu volto de viagem, eu fico 1 ano fora, de repente tinha uma menina nova. Era um grupo pequeno, então eu sabia, eu conhecia meus colegas, eu sabia as pessoas que estavam lá. Mas o olho brilhou já na E de hora? repente eu olho, eu falo, brilhou, nossa, assim, é diferente. sentiu Eu vou interesse falar já? que não. Não, eu falo assim, nossa, pessoa nova, diferente. Mas não era um negócio assim, nossa, quero conhecer. Aham. Não, era um negócio assim, nossa, diferente. Tudo bem. Só que eu percebi que ela começou a se aproximar, querendo ajudar. Uhum. De vez em quando eu mandava mensagem no Facebook, que a gente usava só Facebook. Sim. Você precisa de alguma ajuda pro grupo de jovens? Ah, você quer que eu leve alguma coisa? Você quer que eu chegue mais cedo? Eu percebi e eu nunca respondi ela, tá? Ela tá de prova que eu nunca respondia. Tá lá as conversas, assim, o vácuo. A Suelen confirmou O vácuo. isso. Ela falou disso? Confirmou. Ficava lá no vácuo, eu não respondia, mas era um posicionamento que eu tinha. Cara, eu não vou conversar com Mas eu acho meninas que nessa fase. Mas nesse momento ela já estava intencionada, assim? Tipo, eu não lembro se ela contou. Eu não, eu acho que... Eu acho que não, acho que era eu mais acho de que não. servir mesmo, né? Era mais no sentido de ajudar. De servir mesmo. Exato, de ajudar os jovens, mas ao mesmo Até tempo... porque... Era aquele assim, vai que rola, né? Vai que, né? Vai que dá certo. Mas não era assim com o coração voltado pra isso. Era um cara, né? Eu quero servir, quero ajudar, tô aqui pra Até ajudar. porque o ideal é o homem, né? Tomar iniciativa nesse sentido. Né? E em algum momento eu tive que chegar também e tomar a decisão. E é mais assim, bonito, né? É mais elegante. É até bíblico o homem chegar primeiro. E... Enfim, ela ficava mandando mensagem, ajuda. Aí eu comecei a perceber, nossa, ela realmente tá à disposição, ela realmente tá ajudando, tá aqui. Tá e aí disponível. chega no momento que a gente vai pra é tipo um retiro de um dia só, do grupo de jovens, e eu organizando os carros, assim, sei lá, era 8, 9 da manhã, organizando os carros pra gente ir era tipo uma fazenda, uma chácara. E organizo, todo mundo vai com os carros e fica só o meu carro com os meus colegas. Falei, bora, quem sobrou entra no carro aqui. Quando eu olho o retrovisor, ela tá sentada no banco de trás. E eu olho assim, cara, por que ela tá aqui? aqui? Suelen, tudo bem? Não tinha ninguém? Não, eu fiquei por última e tal. Eu achei estranho. Aí eu já senti assim, tá bom, não, fica aí e tal. Não, vambora. Aí a gente para no mercado, compra algumas coisas pra tomar um café da manhã com a galera lá. Chegamos lá no local, ela vai levar as coisas pra cozinha e eu fico perto do carro com mais 2, 3 colegas meus conversando. E ela vem na porta da cozinha, era uma distância talvez de uns 10 metros.
E ela tem que falar bem alto pra eu poder ouvir que tava na roda. E ela grita: amor, cadê o pão? E na hora eu fico assim. Eu olho pros meus colegas, tipo, cara, o que tá rolando, Com velho? quem ela tá falando? Você tá namorando, você tá saindo com ela, você não falou nada pra gente. Pô, a gente é teu amigo, velho. A menina é nova na igreja, cara. Você já tá saindo com ela. E ela literalmente tinha 3, 4 meses, assim, que ela tava Meu acabado de Deus. começar Ah. a igreja. E eu olho pros caras, mano, essa mina tá maluca. Eu nunca mandei já uma mensagem profetizou. com ela. E ela tá falando amor. Tipo, Ela já cara, profetizou. tipo, eu não entendi nada. Eu não entendi. E eu fiquei olhando pra ela e eu, assim, fiquei mó sem graça. Já vou. Tipo, fui pro carro, peguei as coisas, entreguei pra ela, voltei. E eu cheguei pro colega e falei, cara, Tipo, vai será que eu lá, ouvi direito, né? pergunta pra ela. Não tinha nem como ouvir, porque tava em 3, eu mais 3. Todo mundo ouviu, Então né? todo mundo ouviu, amor, cadê o pão? E quando meu colega vai perguntar pra ela, ela fala, jamais, você acha que eu ia falar isso? Eu falei, Mateus, cadê o pão? Só que assim, cara, Mateus pra amor é muita diferença. Não é que é assim, são palavras bem diferentes. Sim. Só que foi aquilo que eu comecei a olhar. Que eu falei, Despertou. cara, não seria ruim ela me chamar de amor não, hein? Sabe quando você fica... Pô, interessante, velho. E daí em diante, eu, uma semana depois, chamo ela, falei assim, oi Suelen, tudo bem? Tô precisando de um pendrive. Você pode levar pra mim na reunião lá da igreja e tal? Aí eu já fui intencional. Falei, cara, eu preciso me aproximar dessa menina. Tipo, rolou essa parada aí, embora a gente não conversou sobre isso, ficou só entre os colegas, mas daí eu chego, e quando ela entrega o pendrive pra mim, a gente tá sós, deu, você trouxe o pendrive, vamos sentar aqui e conversar, tal, e aí, você gostou? Conversa. Ela para do nada, olha pra mim e fala, eu tô sentindo algo por você. Aí eu, putz, velho, por que ela foi falar? Estragou o rolê, velho. Calma, tipo, cara, calma, a gente ia chegar lá em algum momento. Em algum momento E eu fico assim, só que ela vinha de um contexto que ela, assim, não conhecia Jesus, ela tava recém-vindo, então o contexto dela de... E isso não foi um empecilho pra você? Não, No começo, assim? nenhum momento. Foi um lugar que eu preciso trazer ensino, tá? Então eu falei pra ela, falei, tá, legal, eu quero que você saiba que eu não sinto nada ainda, e eu fui bem firme com ela. Só que eu falei, eu preciso te ensinar como é que funcionam as coisas nesse universo novo que você tá vindo. A gente vai orar, a gente vai ver se é do Senhor. Eu não quero ficar namorando. O meu namoro vai ser pra casamento. Eu quero casar, eu quero constituir família e vai ser minha mulher pro resto da vida. Então a gente tem que tomar bastante cuidado antes de dar esse passo. Sim. E com isso, a gente vai ver bem se é... E ela sentiu aquilo como um não. Ela levanta chorando e vai embora. Ela vai chorando, deu, calma, volta. Ela vai embora, ela já entendi, foi embora. Depois de talvez 1, 2 semanas, a gente volta a conversar, e aí eu explicando tudo de novo, e eu falo assim, quer saber? Eu acho que eu tô sentindo alguma coisa mesmo com você, e eu vou dar esse primeiro passo. Você quer começar a orar intencionalmente pra isso? E aí eu vou te ensinando, vamos começar a conversar. A gente estudava na mesma faculdade. Olha. Então, vamos junto pra faculdade? Você passa aqui e a gente vai junto pra faculdade. E aí a gente começou a ter conversa, amizade, desenvolver amizade. E foram assim... É o ponto de partida Naquele também, momento a gente foi orando. Isso aí era março de 2012. E a gente foi até janeiro de 2013. Conversando, criando um relacionamento, deu 9 meses. Chegamos em janeiro, agora vamos dar o passo, namoro. Cara, eu acho que é isso. Do que a gente decidiu, conversa com os pais, família, líderes, a gente dá um passo e aí ficamos 1 ano e 3 meses, namoro, aí passa o ano de 2013, março 14, noivamos, peço ela em noivado, em dezembro de 2014 a gente casa, em dezembro desse ano, dia 6, a gente faz 10 anos de casado. Uau! 10 anos. Então foram 2 anos e 9 meses nesse período de se conhecer. A gente se conheceu com 19 anos, 22 a gente casou, então também, super né? novos. Era um período muito novo. Mas eu tava bem decidido naquilo que eu queria. Uma das nossas primeiras conversas de relacionamento eu falei assim pra ela, então, eu vim da Austrália, o senhor falou comigo, eu vou seguir chamado, eu vou seguir isso aqui. E eu quero que você saiba, se você quiser ficar comigo, você vai casar com um pastor. Tudo bem isso? Você sabe o que é ser um pastor? Ela não tinha contexto nenhum. A única convertida é ela e o irmão dela na família toda. Verdade. O tio dela é empresário, empreendedor, família dela, enfim. E eu falei, eu vou te explicar o que é isso aqui. Até porque se o chamado não tá alinhado... Não, eu já iria. Isso estava na minha cabeça. Né? E graças a Deus pelos ensinos dos meus pais, assim.
Então isso já tava na minha cabeça. Se ela não entender, e melhor do que entender, Ter esse chamado também, né? carregar isso, é melhor que você termine agora, senão seu casamento vai ser horrível e vai impedir de você chegar onde você tem que chegar. Sim. Então eu falei assim pra ela, ó, E a é pior diferente coisa é de casar com a empresa, pessoa errada, é diferente de negócios. Isso aqui é a minha vida. Eu sei que o senhor, cara, tantas respostas que eu tive, eu falei, e você não é que você tem que aceitar. Eu não quero casar com alguém que fique atrás de mim intercedendo. Eu quero alguém que fique do meu lado. Eu quero também uma pastora junto comigo. É, que construa junto, né? Você sente isso? E, obviamente, ela não tinha ainda Entendimento. noção. Então tá, então a gente vai construir isso junto. Eu vou te auxiliar nisso. Você tá pelo menos aberto, estou 100% aberto a isso. Ela tava num contexto que ela nunca tinha mudado de cidade, criado no mesmo contexto, na mesma casa, sabe? Aquelas coisas assim, no mesmo lugar, a vida toda, família, enfim. Então, primeira coisa é, a gente vai noivar, você vai ter que sair da tua cidade e vir pra minha. Sim. Porque nesse período eu mudo de cidade. Lembra? Meu pai mudando de um lado pro outro, ficamos 4 horas de E a mulher serve a visão do distância. marido, né? Ela abre mão. Quando a gente noivou, ela vem embora, vem pra cidade, vai morar lá com uma menina da igreja e começa as decisões que eu vendo. Ela deu passo, ela tá entendendo, ela tá abraçando. Eu vou liderar os jovens, né? ela lidera, ela vem junto, começa a cuidar de todas as mulheres, todas as meninas. Então, eu vi assim, graças a Deus eu tinha convicção, antes de entrar no relacionamento, daquilo que eu estava caminhando. Eu não tinha 100% de certeza, eu não tinha a menor ideia que eu estaria em São Paulo. Sim. Jamais. Mas eu sabia, cara, eu vou viver no ministério. Sim. Só que na época eu não estava no ministério. Faculdade e trabalho externo, trabalhando, normal. Mas em algum momento iria chegar a isso. E uma das coisas básicas que eu vejo a galera se perdendo já é nessa convicção daquilo que você sente. Cara, qual que é a tua atuação? O que você sente? Não quer dizer que você tem que saber. E tem coisas que o senhor não fala. Justamente pra enfim, a gente depender dele. Exato. Mas você tem que ter uma noção, uma ideia. Tipo, pra onde que eu tô indo? Sim. Pra onde eu estou caminhando? Pra onde Deus tá me levando? Eu vou ser a pessoa que eu vou mudar de nação. Isso aqui tem que ser alinhado nos primeiros momentos, em conversas iniciais. Você não deixa isso aqui faltando uma semana pra casar. Exato. Eu vou ter alguém que você, assim, empreendedor, vou ter meu negócio e vou ficar estabelecido naquela cidade. Alguém que vai mudar de cidades. Não, eu tenho uma vida missionária. Eu sinto que eu vou viver missões. Então, são coisas que têm que ser muito bem alinhadas nesse primeiro momento, antes de você dar qualquer outro passo. Então, porque isso implica em tudo. Não, muda tudo. a rotina da vida. E assim, é um primeiro grande erro. É nesse lugar. O segundo grande erro é a carência. É você estar plenamente satisfeito no Senhor. Sim. Sem Suelen, eu estou satisfeito no Senhor. Sem meus filhos, eu estou satisfeito no Senhor. É isso. O Senhor, ele é tudo. Em algum momento, aliás, meus filhos vão sair da minha casa. O meu relacionamento com a Suelen, eu oro para que seja pro resto da minha vida, mas está condicionado à morte. Sim. E se ela morrer antes? Ou se eu morrer antes? Sim. Acabou minha vida? Não. Eu estou satisfeito no Senhor. Sim. Então, se eu não entro no relacionamento plenamente satisfeito, o Senhor é tudo na minha vida. Eu não entro no relacionamento para me completar, não. Eu sou completo. É completo no eu Senhor. sou completo e nós juntos vamos construir algo incrível para o Senhor. Sim. Nós vamos transbordar. A gente vai construir uma família no Senhor. É totalmente diferente do que eu me sinto sozinho, eu preciso de alguém. Você já tá entrando errado. Porque você não entra para ser feliz. Você entra para fazer o outro feliz. Com certeza. E eu acho que também uma dúvida muito que as pessoas têm é tipo, como que eu sei se é a pessoa certa, né? Mas eu acho que tá muito atrelado a essa convicção que o próprio Espírito nos traz. Mas você até tem compartilhado bastante isso, né? A gente teve a série Loves in the Bible, é algo que o Eclectus fala muito, porque são jovens, né, adultos cristãos no ministério e que ali é o ponto de partida para a construção da família. Então eu queria que você falasse, explorasse um pouquinho assim rapidamente, né? Que a gente tá quase chegando no Bom, podcast. eu gosto da ideia de listinha, sabe? Quando você era menor, assim, coisa meio que de adolescente, né? A galera fala, né? Você constrói aquela listinha e você vai fazendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não sou contra isso, eu acho que não é errado. Mas eu não gosto muito da ideia só da construção externa dessa listinha. O perfil, o corpo, a profissão, sabe? Quando você, a altura, e você coloca o que é muito. Eu quero um loiro, uma loira e tal. Inclusive, a Suelen responde uma oração minha quando eu era menor, viu? Que eu falei, eu quero uma mulher alta.
E ela é mais alta Sabia que disso? você. E ela é alta. Bem alta. Verdade. Porque eu pensava sempre nos meus filhos. Eu falava, cara, eu quero ter. Meus filhos têm que ser altos, velho. Não pode ser pequeno, não. Eu não sei porque eu tinha isso na cabeça, mas aí Olha, ela é alta. resposta de oração. Que engraçado. Mas eu acho que tem que. A construção, ela tem que vir de um lugar muito mais interno, do caráter da pessoa. Porque alguém que tem caráter é alguém que pode construir uma empresa. Sim. Alguém que tem caráter é alguém que vai ser uma pessoa incrível, vai ser Sim. boa. E que muda aos seus olhos também, Exato, né? exato. Assim, você olha a minha história e da Suelen, você não diria que a gente estaria aqui. Não faz sentido. A construção da vida da Suelen não faz sentido a construção da minha vida. Só Sim. que você casa, quando você se encontra e perfil de pessoas que, cara, eu tô aberto, vamos crescer, o que a gente precisa fazer? Estudar, trabalhar, vamos fazer um negócio acontecer. Vamos pra cima. As coisas acontecem. Sim. Eu falo, cara, hoje eu não sou bonito. 10 anos atrás eu era horrível. Eu não sou bonito. 10 anos atrás eu era, assim, horrível. A Suelen que me fez. Mas quando a Suelen olhou, eu tenho certeza que foi o senhor que deu um olhar lá pra ela poder enxergar. Não, eu consigo mudar esse homem aqui. Aham. Entendeu? A longo prazo. E é a mulher que faz um homem. Não tem como. É a mulher que faz um homem. Assim como um homem pode ser um impeditivo, uma barreira para aquilo que o senhor chamou uma mulher. Sim. Então é muito legal a gente ter essas dinâmicas. O Senhor, ele não tem uma única pessoa certa para você. Sim. O Senhor vai colocar possibilidades e o direito de escolha tá nas nossas mãos. O Senhor colocou. Sim. O amor de Deus se encontra justamente na liberdade de escolha. Sim. Por isso que não tem uma única pessoa. Verdade. E se a gente não gostar dessa pessoa? Que é a única pessoa que Deus colocou pra gente. Isso não seria Ditador, liberdade, é uma é. ditadura. Verdade. Você faz o que eu quero, então ele seria um ditador. O Senhor colocar no reino de amor dele, ele dá liberdade. Ó, tem pessoas que o Senhor vai colocando e é a nossa escolha. Sim. Assim como a Sueli não poderia ter me escolhido. Uhum. Teria outras pessoas que poderiam levar ela pro chamado onde ela tá hoje. Sim. Igual, assim como teria outras pessoas. Também Mas te é o conduzindo, direito de escolha te- de sentar e olhar e falar assim, cara, esse aqui pode chegar a algum lugar. Sim. Nas conversas vai ver, né? Uma pessoa com o coração aberto, uma pessoa que quer aprender, uma pessoa que é esforçada, uma pessoa independente do background, da história. Se eu Sim. olhasse pra história da Suelen, eu não teria casado com ela. Com Porque certeza. eu, filho de pastor, minha mãe falava, você vai casar com filho de pastor. É. Tem que ser uma família toda crente. Sim. Ela tinha acabado de aceitar Jesus. Ninguém da família dela, Sim. criada em igreja. E na verdade contexto você de viu igreja. que Deus também viu nela, né? Exato. É o chamado dela, potencial, e é E possível Deus fala discipular no ela. nosso coração, né? E Deus ele vai trazendo essas. E é um passo de fé, até mesmo no relacionamento. É, total. Você vê tudo o que é natural, mas em algum momento você tem que dar um passo de fé. As pessoas perguntam pra mim, Mateus, quando é que você soube que era a Suelen? Assim, você vai vendo as coisas naturais, mas quando foi o momento que você falou, Como foi? essa é a mulher? O momento que eu vi foi no altar. Foi a hora que eu olhei ela entrando no altar e eu falei assim, essa é a mulher da minha vida. Amém. Eu tive essa convicção no altar. Eu não tive essa convicção antes. A convicção, ela tava muito ancorada nas coisas naturais. Sim. Eu ia, Nas é uma mulher, respostas, ela é uma mulher de confirmações, oração, sim. é uma mulher que tá aberta, ela é uma mulher que me ensina, Uhum. com assim, caráter de Deus, não mente, Uhum. não tem milindre, assim, é alguém que tá aberto. Uhum. Cara, ótimo, incrível. Além de ser linda, além de, enfim, ser incrível, mas eu digo que aquela convicção que você fala, essa aqui é a mulher da minha vida, foi quando ela entrou no altar, eu falei, cara, essa aqui é a minha mulher. Que Eu legal. vou ficar pro resto da vida, eu vou ter meus filhos com essa mulher. Que legal. E é algo que também é uma construção, né? É algo que a gente tem que sempre, assim como a nossa vida com o Senhor é regada, né, de oração, é regada de intencionalidade. Sim, O casamento também, eu acho que todos os relacionamentos, né? E não é fácil. Então, exato. Muitas vezes eu orava e eu sentia o Senhor falando, filho, você que escolhe. Eu sentia assim, filho, você que escolhe. Eu sentia dentro de mim nas minhas orações, Senhor, é a Suelen, não é a Suelen. Senhor, o chamado é pra eu sou o marido dela, eu sou o homem dela ou Sim. não. E eu senti, a decisão tá na sua mão. sim. Eu sentia só isso. Quando o Senhor, obviamente, olha as coisas naturais, vê pra Sim. onde tá indo, faz sentido, mas a decisão tá nas tuas mãos. Sim. E lógico que vem todas aquelas. A gente pede, né? Aquelas confirmações que eu queria até que você só falasse rapidamente, que é a paz que excede todo entendimento, né? Sim, Conselho dos sábios, Conselho dos sábios, um sinal sobrenatural. o sinal sobrenatural que Deus sempre fala com a gente, mas principalmente uma palavra de Deus. A gente ir na Bíblia e encontrar uma confirmação, uma direção do Senhor para dar esse passo. Tá faltando um.
Então, Conselho dos Sábios, a palavra na Bíblia, a paz, O sinal sobrenatural. o Conselho dos Sábios. E tá faltando um, Drica. Tá faltando um. Eu não sei, não lembro agora. Não lembro qual é. Que isso é muito legal. Eu Mas acho enfim, que tá no meu Instagram. tá no Instagram, olha aí, ó. Tá no meu Instagram, Convite você pra pode ir você lá. acessar o Instagram do Matheus. Como você encontrar a pessoa certa. Olha esses 5 pontos e faz muito sentido esses 5 pontos. Faz muito sentido. Ah, profecia. Ah, palavra profética, verdade. Uma Palavra profética, verdade. Olha aí, ó, lembramos, tá vendo? Muito bom, Drica. Palavra Obrigado profética. por lembrar. Porque isso realmente, eu acho que ancora a gente pra... Eu acho que não Da só no segurança, da relacionamento, mas em todas as áreas, né? Esses Sim, pontos são sim. fundamentais. Muito bom. Pra gente encerrar, infelizmente, aqui nosso papo maravilhoso, Uhum. eu queria até que você, como você carrega tanto, né, nessa parte de liderança, pelo seu chamado, tudo que você tem construído, antes da gente encerrar, duas coisas. Queria que você desse uma dica pro pessoal aí que tá iniciando nessa parte de liderança, quer dar o primeiro passo, quer, sabe, entender um pouco mais disso. Se você tem alguma dica de livro, enfim, algo que você queira compartilhar. E encerrar também o nosso podcast aqui, orando, liberando aí o que você carrega, tanto da parte de liderança, mas também de família, de educação de filhos, para que a gente possa terminar bem. E eu quero honrar sua participação com 2 presentes. Oh, muito bom, gostei. Quero esses presentes, hein? Mas sobre liderança, você que está liderando, ou está começando, ou sonhando em liderar um time, liderar pessoas, ter seu próprio negócio, liderar até mesmo ministério dentro de igreja, eu diria, Drica, algumas coisas. Tem abaixo de 30 anos, procura alguém para você servir, até mesmo dentro de igreja, mas não somente dentro de igreja, na verdade, mas fora da igreja. Alguém que tenha conhecimento, alguém que tenha muita experiência, caminhe debaixo dessa pessoa, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, abaixo de 30 anos. E a segunda coisa, não fique ligando para dinheiro. Não é o momento de você se importar com dinheiro agora, você que tem menos de 30 anos. Constrói o teu currículo baseado em experiências. Legal. E após os 30 anos, as tuas experiências vão te dar dinheiro. E você que tem mais de 30 anos, ou até mesmo você que tem 20, uma outra dica sobre liderança é nunca deixe de ler. É uma das coisas que eu tenho aprendido e me arrependo de não ter lido mais. É você entender a importância da leitura, o quanto que a leitura ela enriquece, o quanto que a leitura ela traz assim clareza sobre muitas coisas, ela entra dentro de você e ela vai surgindo no momento que você mais necessita. Legal. Um livro, ou na verdade alguns livros, alguns autores que eu gosto muito. John Maxwell, que não precisa nem falar, que ele é um grande líder, tem vários livros que nós recomendamos e que nós lemos. O Craig Rochelle, ele é um pastor americano, mas ele tem um dos podcasts mais ouvidos dos Estados Unidos, que é o Leadership Podcast. E além de livros incríveis que ele faz, eu toda semana ouço o podcast e pego os arquivos dele de, enfim, coisas incríveis. Mas não somente no contexto de liderança para mercado de trabalho. Eu acho que é sempre importante a gente olhar liderança no sentido de vida espiritual. Porque tudo começa a partir do espírito. Então, você pode pegar aí vários líderes no contexto espirituais. E aqui a gente tem um monte, né? Sim. Começando pelo nosso pastor, Teófilo Hayashi, que eu acho que é um dos... assim, não é querer puxar a sardinha, mas já puxando. Teófilo Hayashi é um dos líderes incríveis, um dos melhores que nós temos. Conteúdo também, né? Conteúdo, discípulos, frutos. E que tá aqui na nossa casa, tem os podcasts, tem os livros incríveis dele, que ele vai lançar um próximo livro mês que vem também. Legal. Enfim, são algumas coisas que a gente sempre recomenda, assim, de liderança. Legal. Antes de você orar, uma pergunta que eu tenho feito aqui, pra gente encerrar, que eu não consigo me desapegar dela, porque ela é muito boa. Se você tivesse que dar um conselho pro Matheus, sei lá, 10, 15 anos atrás, o que você falaria? O que eu falaria? Pro Matheus. Olha. 10 anos atrás, 15 anos, você nem tava casado, namorando. Não estaria casado. Nem com a Suelen você estaria, né? Aí com 10, 15 anos atrás eu não estaria. Mas eu diria, não seja tão ansioso com as coisas do futuro.
outra coisa que eu diria, estude e leia mais. E olha que eu gosto de estudo, mas eu diria, eu poderia ter estudado Mais. e lido ainda mais. E a terceira coisa que eu diria é, a tua oração e o teu jejum vão trazer resultados. Eu jejuava e orava e pensava assim, cara, isso aqui vai chegar onde? Os meus jejuns. E isso, querendo ou não, me deixava em certas crises na minha época dos meus 20. E eu Porque diria, parece que você não vê resultado. não vê. E hoje eu digo, jejuns são créditos acumulativos. Você vai acumulando com o tempo. E hoje, assim, eu tenho certeza, é resultado de jejum, oração, muito jejum e muita oração para as coisas que eu tenho provado e visto hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, Matheus. Ai, que demais. Alegria Agora, estar aqui, Drica. ai, muito bom. Hora pra gente Vamos finalizar. E aí, eu te dou os presentes aqui do fundo do meu coração, que é uma alegria ter você aqui. Muito bom. Vamos orar. Receba aí onde você tá. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado por esse podcast. Obrigado pela Drica, por essa família incrível. Te agradeço por cada um que está me ouvindo agora, me vendo. Que o Senhor possa tocar eles, que o Senhor possa visitar eles com os teus anjos, com a tua presença. Eu oro pelo toque do Espírito Santo agora sobre cada um. Eu oro, Pai, para que esses que estão aqui ouvindo, que talvez estejam em algumas crises internas, dúvidas, questionamentos, ansiedades. Eu oro primeiramente pela paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor sobre eles agora, nesse exato momento, aonde eles estiverem. Tira a ansiedade agora. Eu oro também para que o Senhor venha dar as direções que eles necessitam através, Pai, da tua palavra, através de pessoas. Vem com as respostas agora que eles precisam, no nome de Jesus. Eu oro para que a partir do momento que eles ouvirem e verem esse podcast, como se iniciasse uma nova temporada, uma nova fase. Eu oro para uma nova temporada, iniciando portas abertas, conexões novas, relacionamentos novos. Eu oro em nome de Jesus por aquilo que eles estão orando há muito tempo. Eu sinto isso bem forte. Pessoas que estão orando há muito tempo por coisas, relacionamentos, por portas abertas. Eu oro pelas respostas de Deus chegando enquanto eles estão ouvindo esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Receba aí onde você tá. Escreve aqui nos comentários se essa oração falou com você, se esse podcast também tem tocado seu coração. Matheus, obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu quero te dar 2 presentes. Um aqui, que eu vou te dar agora, que é uma joia de propósito masculina. Uau! Da Carol Kern, minha apoiadora aqui do podcast Papo com a Drica. Que legal! Pra te levar, pra você ter ainda muito mais propósito na sua vida. Muito obrigado, obrigado. Se você quiser abrir, Carol, fica à vontade. Espero que você mostrar goste. E a Nath Mazzoni, que faz parte também aqui do podcast como apoiadora, um docinho saudável que eu te entrego logo mais. Docinho saudável. Saudável. Vê se você gosta. Olha, Pra que legal. conduzir aí nesse propósito. É uma pulseira de couro. Que bonita, que legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Esse é um muito cheirinho bonito, de hein? carro. Um cheirinho de carro. Muito bom. Espero que você tenha gostado, Matheus, de ter participado. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua disposição, pela disponibilidade. Eu sei que a agenda é super corrida. Matheus, uma hora tá em Mato Grosso, outra hora tá sempre viajando, ministrando. Amanhã em Minas. Então, olha aí. Contagem. Amanhã tá em Contagem, em Minas, e foi muito especial ter você aqui. Eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades, de repente, da gente marcar outros papos Com aqui. certeza. Pra gente explorar um tema ainda sobre liderança, enfim, relacionamento, casamento, tantas coisas que a gente pode conversar mais. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Drica, todo mundo que tá ouvindo aqui. Que Deus abençoe todos vocês e vai ter uma próxima, né? Com certeza, com certeza. Se você gostou, compartilha para que mais pessoas também possam ser tocadas e alcançadas aqui com o testemunho, com todas as chaves, insights que o Matheus compartilhou. Fica também o convite para vocês assistirem o episódio da Suelen, que é a esposa dele, também que esteve aqui no De Papo com a Drica, que também trazendo muitas chaves de liderança, de autoliderança, que tá incrível. É só você olhar aí tanto no YouTube e no Spotify.
Se inscreve nos canais para você não perder nada. Tem mais de 50 episódios aí disponíveis já nas plataformas. E eu quero agradecer, assim como a Carol Kerner, a Nath Mazzoni. Tem tantos apoiadores aqui que me apoiam porque acreditam nesse projeto que tem sentido, tem significado. E eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.